Olá, eu sou a André, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar o sininho das notificações e, se puder, já deixa um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Como desenvolver a persistência? Existem 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Eles não exigem grande quantidade de inteligência nem educação de algum nível específico, mas um pouco de tempo ou esforço. Os passos necessários são os seguintes: 1. Propósito definido apoiado pelo desejo ardente de sua concretização. 2. Um plano definido e expresso em ação contínua. 3. Uma mente hermeticamente fechada contra todas as influências negativas e desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que vão proporcionar o estímulo para que prossiga tanto com o plano como com o propósito. Esses 4 passos são essenciais para o sucesso em todas as carreiras. A finalidade dos 13 princípios dessa filosofia é permitir que as pessoas adotem esses 4 passos como uma prática habitual. Esses são os passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico. São os passos que conduzem à liberdade e à independência de pensamento, são os passos que levam à riqueza, sejam pequenas ou grandes, levam ao caminho do poder da fama e do reconhecimento mundial. São os 4 passos que asseguram acontecimentos favoráveis. São os passos que transformam os sonhos em realidades tangíveis, além de conduzirem também ao controle do medo, do desânimo e da indiferença. Há uma excelente recompensa para todos que aprendem a adotar esses 4 passos. É o privilégio de escrever o próprio destino e fazer com que a vida renda bons frutos, custe o que custar. Capítulo 10. O poder da mente mestra, a força motriz. O poder é essencial para o sucesso de quem quer ganhar dinheiro. Os planos são inócuos e inúteis se não houver poder suficiente para transformá-los em ação. Esse capítulo descreve o método pelo qual o poder pode ser obtido e aplicado. O poder pode ser definido como um conhecimento organizado e direcionado de forma inteligente. O poder, como termo é aqui usado, refere-se ao esforço organizado, suficiente para permitir que um indivíduo transforme um desejo em seu equivalente monetário. O esforço organizado é produzido através da coordenação do esforço de 2 ou mais pessoas que trabalham para uma finalidade definida, em espírito de harmonia. O poder é necessário para o acúmulo de dinheiro. O poder é necessário para a retenção do dinheiro depois de ter sido acumulado. É importante verificar como o poder pode ser adquirido, uma vez que o poder é definido como um conhecimento organizado. Seria interessante analisar as fontes do conhecimento. A. Inteligência infinita. Pode-se entrar em contato com essa fonte de conhecimento através do procedimento descrito no capítulo 6 com a ajuda da imaginação criativa. B. Experiência acumulada. A experiência acumulada da humanidade, ou parte dela, que foi organizada e registrada, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública bem equipada. Uma parte importante dessa experiência acumulada é ensinada em escolas e faculdades, onde se encontra classificada e organizada. C. Experiência e pesquisa. No campo da ciência e em praticamente todas as outras profissões, as pessoas reúnem, classificam e organizam fatos novos diariamente. Essa é a fonte a que se deve recorrer quando o conhecimento não está disponível através da experiência acumulada. Aqui também a imaginação criativa precisa ser usada com frequência.
O conhecimento pode ser adquirido a partir de quaisquer das fontes anteriores. Pode ser convertido em poder por meio da organização desse conhecimento em planos definidos e colocando-os em ação. Uma análise das 3 principais fontes de conhecimento vai revelar de forma imediata a dificuldade que as pessoas teriam se dependessem apenas de seus esforços na compilação do conhecimento e em sua utilização através de planos definidos colocados em ação. Se os planos são abrangentes e se contemplam grandes proporções, as pessoas devem induzir os outros a cooperarem com elas, antes que possam lhes aplicar o elemento necessário de poder. Ganhar poder através da mente mestra. A mente mestra pode ser definida como a coordenação do conhecimento do esforço em espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de uma finalidade definida. Nenhum indivíduo pode ter um grande poder sem que recorra à mente mestra. No capítulo 7, foram dadas instruções para a criação de planos com a finalidade de transformar o desejo em seu equivalente monetário. Ao executar essas instruções com persistência e inteligência e usar a discriminação na seleção do grupo da mente mestra, o objetivo estará a meio caminho andado, mesmo antes de começar a reconhecê-lo. Para que se possa entender melhor as potencialidades intangíveis de poder disponíveis através do grupo de mente mestra escolhido de forma apropriada, serão explicadas aqui as 2 características do princípio da mente mestra. Uma de natureza econômica, outra de natureza psíquica. A característica econômica é óbvia. As vantagens econômicas podem ser criadas por pessoas que se cercam de conselhos, assessorias e cooperação pessoal de um grupo de pessoas dispostas a prestar ajuda sincera, em espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa é a base de quase toda a grande fortuna. A compreensão dessa grande verdade pode determinar de forma definitiva o status financeiro de um indivíduo. A fase psíquica do princípio da mente mestra é muito mais abstrata e muito mais difícil de ser abrangida, pois está relacionada com as forças espirituais que a raça humana, como um todo, não conhece muito bem. Pode-se abstrair uma sugestão significativa dessa afirmação. Nunca 2 mentes se juntam sem criar uma terceira força intangível e invisível que possa ser comparada a uma terceira mente. Tenha em mente o fato de que há apenas 2 elementos em todo o universo: energia e matéria. É bem conhecido o fato de a matéria poder ser dividida em unidades de moléculas, átomos e elétrons. Há unidades de matéria que podem ser isoladas, separadas e analisadas. Da mesma forma, existem unidades de energia. A mente humana é uma forma de energia, uma parte dessa é de natureza espiritual. Quando as mentes de 2 pessoas são coordenadas em espírito de harmonia, as unidades espirituais de energia de cada mente formam uma afinidade, que se constitui como a fase psíquica da mente mestra. Andrew Carnegie, a mente mestra principal, me chamou a atenção para sua característica econômica há 25 anos. A descoberta desse princípio foi responsável pela escolha da obra da minha vida. O grupo de mente mestra de Carnegie consistia em uma equipe de aproximadamente 50 homens, dos quais se cercava com um propósito definido de fabricar e comercializar aço. Ele atribuía toda a sua fortuna ao poder que acumulou por meio de sua mente mestra. Analise o registro de qualquer pessoa que tenha acumulado uma grande fortuna e muitos daqueles que acumularam fortunas modestas, e será possível constatar que eles empregaram consciente ou inconscientemente o princípio da mente mestra. Não se pode acumular o grande poder através de nenhum outro princípio. A energia é um conjunto universal de blocos de concreto encontrados na natureza, com os quais essa constrói todas as coisas materiais do universo, incluindo a humanidade, toda a força animal e vegetal.
Através de um processo que apenas a natureza compreende completamente, ela transforma a energia em matéria. Os blocos de concreto da natureza estão disponíveis para qualquer um, na energia relacionada ao pensamento. O cérebro pode ser comparado a uma bateria elétrica que absorve energia a partir do éter, permeando cada átomo de matéria e preenchendo todo o universo. É bem conhecido o fato de que um conjunto de baterias elétricas produz mais energia do que uma única bateria. Também é conhecido o fato de uma bateria individual prover energia em proporção ao número e à capacidade contida em suas células. O cérebro funciona de modo semelhante. Isso explica o fato de alguns cérebros serem mais eficientes que outros e resulta na seguinte afirmação: um grupo de cérebros coordenados ou conectados, em espírito de harmonia, fornece mais energia de pensamento do que um único cérebro, assim como um conjunto de baterias elétricas fornece mais energia do que uma única bateria. Através dessa metáfora, torna-se óbvio que o princípio da mente mestra mantém o segredo do poder dominado pelas pessoas que se cercam de outros cérebros. Segue-se a esta outra afirmação que leva a uma maior compreensão da fase psíquica do princípio da mente mestra. Quando um grupo de cérebros individuais é coordenado e funciona em harmonia, o aumento de energia criado por meio dessa aliança se torna disponível para cada cérebro individual do grupo. O presidente norte-americano Franklin Roosevelt levou as melhores mentes do país para Washington com a finalidade de formar um grupo de mente mestra que ele denominou como mentes de confiança. Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, os grupos de mente mestra, denominados grupos de reflexão, eram frequentemente chamados pelos líderes do governo e da indústria para ajudar a lidar com problemas críticos. O famoso Mahatma Gandhi já foi mencionado aqui. Talvez a maioria das pessoas que ouviram falar de Gandhi e o veja como um pequeno homem excêntrico que andava com farrapos e causou problemas para o governo britânico. Na verdade, Gandhi não era excêntrico, mas foi o homem mais poderoso de sua geração, estimado pelo número de seguidores e pela fé deste em seu líder. Além disso, era provavelmente o homem mais poderoso que já existiu. Seu poder era passivo, mas também era real. O método pelo qual ele alcançou seu prodigioso poder pode ser explicado em poucas palavras. Ele o adquiriu através da indução coordenada de mais de 200 milhões de pessoas com a mente e o corpo em espírito de harmonia, em direção a um propósito definido. Em suma, Gandhi realizou um milagre. Pois é um milagre o fato de 200 milhões de pessoas poderem ser induzidas e não forçadas a cooperarem em espírito de harmonia por um tempo ilimitado. Quem duvida que esse seja um milagre, que tente induzir duas pessoas quaisquer a cooperar em espírito de harmonia por um período de tempo qualquer. Toda pessoa que administra um negócio sabe o quanto é difícil fazer com que os funcionários trabalhem juntos em um espírito que se assemelhe à harmonia, ainda que de forma remota. A lista das principais fontes a partir das quais o poder pode ser alcançado, como já visto, é encabeçada pela inteligência infinita. Quando duas ou mais pessoas combinam em espírito de harmonia e trabalham em direção a um objetivo definido, elas se colocam em posição, através dessa aliança, de absorver poder diretamente do grande depósito universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte para a qual o gênio se volta. É a fonte para a qual todo grande líder se volta, consciente ou inconscientemente. As outras duas fontes principais a partir das quais se pode obter o conhecimento necessário para conseguir o poder não são mais confiáveis do que os 5 sentidos do ser humano. E os sentidos não são sempre confiáveis. Agora, a inteligência infinita não erra.
Nos capítulos seguintes serão descritos de forma adequada os métodos para se conectar à inteligência infinita de forma mais fácil. Este não é um livro sobre religião. Nenhum princípio fundamental aqui descrito deve ser interpretado como interferência direta ou indireta nos hábitos religiosos de qualquer pessoa. Esse livro está limitado exclusivamente a instruir o leitor a como transformar o propósito definido do desejo de dinheiro em seu equivalente monetário. O leitor deve ler, pensar e meditar à medida que avança na leitura. Logo, o assunto como um todo vai se desdobrar e poderá ser visto em perspectiva. Pode-se ver, então, o detalhe de cada um dos capítulos. O dinheiro é tão tímido e esquivo quanto a donzela dos velhos tempos. Deve ser cortejado e vencido por métodos não muito diferentes daqueles usados por um pretendente determinado em busca de uma companheira. E por coincidência, o poder usado para cortejar o dinheiro não é muito diferente do usado para cortejar uma dama. Tal poder, quando usado com sucesso na busca de dinheiro, deve ser combinado com a fé, deve ser combinado com o desejo, deve ser combinado com a persistência, deve ser aplicado por meio de um plano, e esse plano deve ser colocado em ação. Quando o dinheiro vem em quantidade conhecida como dinheiro grande, ele flui para quem o acumula com tanta facilidade quanto a água desce ladeira abaixo. Existe uma grande corrente invisível de poder que pode ser comparada a um rio. Porém, de um lado flui em uma direção, carregando todos que entram para frente e para cima em direção à riqueza, e de outro flui na direção oposta, carregando todos aqueles que são desventurados o suficiente e que não são capazes de sair ladeira abaixo para a miséria e a pobreza. Toda pessoa que acumulou uma grande fortuna reconheceu a existência dessa corrente da vida. Trata-se do processo de pensamento da pessoa. As emoções positivas de pensamento formam o lado da corrente que leva à fortuna e as emoções negativas formam o lado que leva à pobreza. Isso leva a um pensamento de suma importância para a pessoa que segue as instruções desse livro como um objetivo de juntar fortuna. Ao estar no lado da corrente de poder que conduz à pobreza, essa pode servir como um remo, com o qual a pessoa pode navegar para o outro lado da corrente. Esse método tem utilidade apenas mediante aplicação e uso. A mera leitura e julgamento dele em uma direção ou outra não vai beneficiar ninguém. Algumas pessoas se submetem à experiência de alternar entre os lados positivo e negativo da corrente, ou seja, às vezes no lado positivo, outras no lado negativo. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929 varreu inúmeras pessoas do lado positivo para o lado negativo da corrente. Essas pessoas lutaram, algumas desesperadas e com medo, para voltar ao lado positivo. Esse livro foi escrito especialmente para essas pessoas. A pobreza e a riqueza mudam de lugar com frequência. A pobreza pode tomar o lugar da riqueza voluntariamente. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza, a mudança normalmente é resultado de planos bem concebidos e executados com cuidado. A pobreza não precisa de plano. Não precisa de ninguém que a ajude, pois ela é ousada e impiedosa. A riqueza é tímida e acanhada. Ela tem de ser atraída. Qualquer um pode desejar riqueza e a maioria das pessoas deseja, mas apenas poucas sabem que um plano definido somado a um desejo ardente de prosperidade são o único meio confiável de acumular fortuna. Entretanto, ninguém pode reunir e executar completamente um plano sozinho para acumular fortuna. É preciso a ajuda de uma mente mestra para chegar lá. Encerro o conteúdo por aqui e aguardo você no capítulo 11 de Os Segredos que Vão Mudar a Sua Vida. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.